guiar, né? Nós, durante toda a nossa caminhada com o Senhor, nossa alma muitas vezes não entende algumas coisas e a gente precisa colocá-la no lugar dela, né? Então, basicamente, essa é a mensagem de hoje. Eu queria começar esse tempo abrindo com os irmãos em Romanos, primeiramente, né? Romanos 15:4. E a gente vai ler hoje muitos textos, né? Até por isso que eu fiz aqui a apresentaçãozinha, mais para a gente conseguir ser bem objetivos com relação aos textos, né? Vocês podem ficar à vontade para procurar, para achar esses textos, mas também para, se eu tiver, até por conta do tempo, passando um pouco mais rápido para lerem aí o texto. Anderson, pode passar, por gentileza? Então, Romanos, capítulo 15, versículo 4, a gente vai começar por lá. Amém, irmãos? Então, vamos começar lendo aqui esse texto, né? Então, Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, repetindo, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esse é o primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês. Vamos avançar um pouquinho para Hebreus, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Novamente está aqui, né? Para quem quer acompanhar, fiquem à vontade, né? Para ler aqui também, enfim, para ficar mais fácil. E aí, Hebreus capítulo 4, 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Vai guardando essas verdades que nós estamos vendo aqui, a gente já vai falar um pouquinho sobre elas. E aí, para encerrar essa introdução, eu queria ler com vocês um outro salmo também muito conhecido, né? Todos nós conhecemos, nós somos ensinados a respeito dele desde pequeno, que é o Salmo 119, versículo 105, que vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, esses três textos, eles têm uma mensagem em comum, uma verdade e uma mensagem comum, que a palavra é o nosso manual para que nós possamos aprender e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? A palavra, ela nos guia na forma com que nós devemos agir. E tudo que está escrito na Bíblia, seja no Velho ou seja no Novo, são ensinamentos para que nós possamos pautar a nossa vida no caminho e nos ensinamentos que estão ministrados e manifestos ali na palavra, né? Tem até algumas pessoas que às vezes falam: poxa, mas está no Velho Testamento, não leio o Velho Testamento, mas a palavra diz que toda a Escritura, né? Não é uma porção dela, não é um livro, não é só o Novo Testamento, mas toda a Escritura, ela nos ensina a maneira que nós devemos viver. E como diz em Hebreus, ela também ela nos ajuda a discernir o nosso caminho. Então, ela ajuda a entender muitas vezes os nossos pensamentos, entender se esses pensamentos eles fazem parte e estão de acordo com a vontade de Deus, entender como nós devemos andar e proceder em uma determinada situação, né? Quantas vezes nós estamos em dúvida e aí o Senhor traz um texto para nós e esse texto nos mostra claramente como nós devemos andar, ou mesmo mostra como o nosso coração é corrupto, nos mostra como nós devemos pensar. E, por último, o Salmo 119 também segue expressando essas verdades, mas ele traz de uma forma clara que a palavra também é luz para o nosso caminho, e é uma lâmpada, é aquilo que ilumina e nos mostra por onde nós devemos andar, né? Quando a gente fala de uma lâmpada, a gente está mostrando, a conotação é de que, poxa, a luz mostra, abre o caminho, né? Então, essa é a primeira verdade que eu gostaria, a introdução dessa palavra, eu queria que a gente tivesse de forma muito clara no nosso coração de que a palavra é tudo isso que eu comentei, ela nos guia, ela nos ensina e tudo que está escrito serve para o nosso aprendizado e nós precisamos ler a palavra e meditar na palavra com essa convicção, né? Cada texto que nós vemos assim, Senhor,
perguntar a Deus de fato, sabe, Senhor, o que eu posso aprender com esse texto? O que eu posso absorver para a minha vida? Qual é a verdade, né? E é por isso que é tão importante, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é por isso que é tão importante a meditação. Não somente ler a Bíblia de qualquer jeito, mas meditar na palavra. Porque quando nós meditamos, é como se nós estivéssemos cavando por água, né? Por uma água nova, e vai, e cava, e cava, e cava, e de repente essa água ela começa a nascer, né? Todos nós sabemos que a boa água, a água de qualidade, ela está no profundo, ela está lá embaixo e você precisa fazer esforço para cavar. E da mesma forma, a palavra de Deus se comporta. Nós recebemos cada vez mais profundo à medida que nós ficamos nela, à medida que nós mantemos a chama acesa. E nós só mantemos se nós permanecemos meditando, né? Mantemos a palavra sempre no nosso coração e na nossa mente, não somente no período do dia, mas durante todo o dia, durante cada momento do nosso tempo, seja no trabalho, seja, enfim, em todas as nossas atividades, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, a primeira verdade que eu queria compartilhar. E uma vez que nós aprendemos com a palavra, com tudo que foi, com tudo que está escrito, eu queria hoje compartilhar uma verdade e um posicionamento que muito nos ensina, que é o posicionamento, é uma história do povo de Israel, é a forma com que o povo de Israel procedeu no deserto. O Senhor veio assim, eu estava lendo, né? Eu comecei a Bíblia novamente em Gênesis, e aí estava em Êxodo, e o Senhor começou, poxa, a falar uma série de coisas comigo, justamente do posicionamento daquele povo, né? Então, é a respeito disso que hoje eu quero compartilhar com vocês. E aí eu quero abrir em Êxodo 3. A gente vai ler muita coisa hoje, amados, até por isso, né, novamente, eu repito, por isso daqui do texto. Se você tiver alguma dificuldade para achar a apresentação aqui, o que o Anderson está projetando vai te ajudar. Pode passar, por favor, Anderson. Então, eu queria que os irmãos abrissem em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos começar a ler do 7 ao 10 e depois a gente vai ler do 15 ao 22. Então, Êxodo, começando, né, em Êxodo 3, a gente vai ler 7 ao 10 inicialmente. Amém? Vou começar lendo aqui. Diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo, preste bastante atenção nessa parte, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. E aí perceba essa parte, para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Essa é a primeira parte, aí dá um pulo rápido para o versículo 15, né? Então, ainda no 13, a gente vai ler o 15 aqui. Que diz assim, disse Deus ainda mais a Moisés. Então, ele começou falando e aí prosseguiu falando ali uma promessa e uma revelação a Moisés. Então diz assim, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Preste atenção nessa parte que diz, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão
e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e sua hóspeda joias de pratas e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amados, aqui a gente leu bastante, mas eu quero extrair algumas verdades desse texto. A primeira verdade, antes de entrar de uma forma mais a fundo nesses textos, é que Deus é um Deus de promessas. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender sobre Deus é que Deus, ele nos faz promessas. Nós cantamos hoje muitas músicas que falam sobre isso, o Waymaker é uma delas, né? Caminho no Deserto, e tantas outras, né, que nós cantamos. Nós precisamos saber que Deus, ele trabalha e ele é chamado, inclusive na Bíblia, de Deus de promessas. Então, é natural quando no nosso tempo de intimidade, no nosso desenvolvimento de um relacionamento com Deus, o Senhor liberar sobre nós promessas. Né? O Senhor liberar, seja uma palavra profética, por meio de um profeta estabelecido onde nós congregamos, seja por meio da própria palavra, confirmando uma realidade no nosso coração. Deus é um Deus de promessas. E nós precisamos aprender a lidar com essas promessas. Quando Deus fala algo a nós, ao nosso coração, a gente precisa entender que é necessário uma resposta, é necessário uma resposta àquilo que Deus está falando ao nosso coração, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. A gente precisa ter isso de uma forma muito clara, né? Assim, muito clara, de que Deus é um Deus de promessa. E nós precisamos nos preparar para conseguirmos entender de uma forma clara essas promessas e conseguirmos responder essas promessas, né? E na Bíblia a gente vê isso de uma forma muito clara. Quer ver como eu posso dizer, uma forma com que Deus manifestou muito clara e trabalhou em promessas? A gente vê, por exemplo, o exemplo de José do Egito. Deus deu uma promessa para ele lá atrás. Deus manifestou palavras proféticas sobre a vida dele, e foram diversos anos, passaram 17 anos, os estudiosos dizem, né, aproximadamente, até pelo que o texto narra, né, até que a promessa se cumprisse. Davi foi a mesma coisa, ele foi ungido, depois de aproximadamente 13 anos ele assumiu o trono, e tantos outros homens, Abraão, né? Então nós vemos que ao longo da história, Deus trabalha com promessas, e nós precisamos nos preparar para essas promessas. Algo muito importante, por exemplo, que eu sempre falo, inclusive, para meus discípulos: cara, receber uma promessa de Deus, anote essa promessa, sabe? Deus falou através de alguma coisa. Anote essas palavras. Eu falo isso porque eu tenho experimentado a concretização de algumas promessas, e eu lembro que muitas dessas promessas aconteceram há 6, 7 anos atrás, e quando aconteceram eu anotei, e é muito animador, é muito fortalecedor quando você vê aquela promessa se realizando. Aquilo te enche de fé e de confiança em Deus, de que as próximas promessas elas também acontecerão, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria aqui, abrindo um parênteses dessa palavra, compartilhar com os irmãos. Voltando para o texto, a gente até contextualizando um pouco. Então, o povo de Israel, ali naquele momento de fome, onde José já assumiu o reino, era o segundo homem mais importante da terra do Egito. Os irmãos dele vêm, né, para a terra do Egito buscar alimento. José revela que ele era o irmão daquele grupo ali dos filhos de Jacó, e o próprio faraó e José traz o povo o povo de Israel, toda aquela família de Jacó, para o Egito. Eles vão para a terra de Gósen e começam a se prosperar ali, né? Aquela geração morre, e aí nascem outras gerações, até que nasce uma geração que não conheceu a José, e nem faraó, nem ninguém conhecia, né, a José. E aí o povo de Israel cresceu de uma forma, até porque era uma promessa também de Deus, cresceu, se multiplicou e se tornou muito poderoso, mais poderoso, inclusive, do que o povo de Israel, do que o povo do Egito, perdão. E aí esse povo, então, o próprio faraó disse: cara, a gente precisa fazer alguma coisa para parar esse povo, porque senão eles vão se ajuntar em tempo de guerra com os nossos inimigos e vão destruir a nossa terra, né? Então, nesse momento, o povo de Israel ele se torna escravo no Egito. Outrora era um povo querido, um povo que veio e que recebeu o favor de Deus,
e de repente, depois de algumas gerações, se torna um povo escravo. E aquilo mexia muito, obviamente, com eles, estavam sofrendo muito para aquela escravidão, e o Senhor, então, ouviu o clamor daquele povo e trouxe Moisés como um instrumento de Deus para libertar aquele povo. Então, esses dois textos que nós aqui lemos, né, de Êxodo 3, ele nos traz essa referência. Então, eu estou contextualizando para os irmãos, e aí Deus encontra ali na sarça, chama a atenção de Moisés e declara exatamente aquilo que nós lemos aqui. Então, ele diz, olha, eu desci, eu ouvi o clamor e eu desci a fim de livrar esse povo da mão dos egípcios, e eu vou fazer vocês subirem da terra do Egito para uma terra boa e ampla, né? Então essa é a mensagem principal que Deus declara ali a Moisés, né? E ele diz, olha, eu estou te enviando para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa é a primeira mensagem. E a segunda, dentro de todo esse texto que nós lemos, inclusive isso é muito interessante, ele diz assim, né, no capítulo 3:15, que a gente vai ler aqui agora, 15:22, ele diz, vou repetir aqui para os irmãos, né? Diz assim, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei ao Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois nos deixará ir. Então perceba que Deus ele já anunciou claramente todo o cenário para Moisés, né? Ele já declarou que ele vai realmente tirar aquele povo do Egito, e que não só tirar, mas é que em um determinado momento desse processo, Faraó terá o coração endurecido e ele vai lutar contra o povo, ele vai dificultar o processo de saída, né? E aí Deus manda que Moisés fosse até o povo, aos anciões, e compartilhasse essa mensagem. Então perceba que Deus trouxe uma promessa clara ao povo. Eu vou tirar vocês do Egito, mas não será um processo fácil, né? Costumeiramente, quando a gente vê a forma que Deus agindo, inclusive em outros acontecimentos antes desse tempo, você vê que Deus foi uma das vezes que Deus foi mais claro e detalhista na mensagem, né? Ele não só disse que ele ia tirar, mas ele disse coisas que aconteceriam ao longo do processo, né? Então, que Faraó faria com que aquele processo fosse um processo mais complicado, um processo difícil. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que os irmãos tenham em mente, da forma com que a mensagem principal, esses dois pontos, né, que Deus tiraria o povo e que esse não seria um processo fácil. Faraó dificultaria toda essa etapa, né? E aí Deus deu a promessa. E aí o grande ponto e o que eu quero explorar com vocês, qual foi a resposta, né? Essa é a promessa original, é o que Deus falou. Mas qual que foi a resposta do povo de Israel, dos anciões do povo, a tudo isso que foi colocado? Anderson, pode passar, por favor? Eu quero começar mostrando para vocês a primeira resposta. Foram várias respostas ao longo de todo o processo, tanto no momento antes da saída do Egito, como todo o processo até a chegada da Terra Prometida. Isso vai se repetir algumas vezes, mas eu quero frisar em especial essas três partes com os irmãos. Então, a primeira resposta do povo a gente acha em Êxodo 5. Percebam e lembrem-se, sempre tenham em mente aqui, durante esse tempo da ministração, o que Deus falou para eles. Amém? Que a gente vai entender o porquê de eu estar trazendo essa parte inicial aqui. Então, vamos para a primeira reação do povo diante da promessa de Deus. Em Êxodo 5:20, a gente vai ler do 20 ao 21, isso vai ser bem mostrado, a primeira reação. Então, diz assim, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, olhem o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Percebam que Deus tinha de uma forma muito clara dito, né? Eu comentei aqui com vocês, Deus falou, eu vou tirar vocês da terra do Egito, vai ser difícil o processo, mas vocês vão sair para uma terra que mana leite e mel. Mas mesmo assim, aquela palavra, quando eles se confrontaram com a dificuldade daquele tempo, quando eles viram a forma com que Faraó estava agindo, né? Fala que Faraó
falou, poxa, esse povo está ocioso, é um povo que não está trabalhando, então vamos aumentar a carga sobre esse povo, né? E aí, quando eles viram o sentimento e a dificuldade apertando para o lado deles, quando eles perceberam que eles estavam sofrendo mais, apanhando, porque eles não conseguiam atingir o que tinha sido colocado, estabelecido de trabalho para eles, a primeira reação deles, ao invés de confiar naquilo que Deus tinha dito, foi: Moisés, que Deus atente e vos julgue, porque você nos fizeste odiosos para os olhos de Faraó e diante dos seus servos. Você está dando a espada, basicamente, né, contextualizando o que ele falou nos nossos dias de hoje, ele está dizendo: você deu a espada para eles nos matar. Você quer nos matar? O que você quer fazer? Porque você diz tudo isso, mas agora olha como estão as coisas, né? Então percebam, Deus deu a promessa, mas na primeira dificuldade, na primeira situação contrária, eles temeram. Na primeira situação, eles murmuraram. Eles não confiaram naquele que tinha feito a promessa. Não era Moisés que prometeu, não era qualquer um, mas era o grande eu sou, né? E Deus faz questão de destacar o nome dele. E essa parte ali que nós lemos de quando Moisés diz para ele perguntar, né, assim, que quem ele era, aquela parte no original traz uma conotação incrível ali do hebraico. E mesmo assim, no primeiro confronto, eles murmuraram, eles não creram, eles desobedeceram ao Senhor por conta da incredulidade que existiu no coração deles. Mas essa foi a primeira reação que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria mostrar agora a segunda reação do povo, né? E aqui é interessante que a gente vê, novamente, Deus reforça a promessa àquele povo. Então, lá em Êxodo 14, 3 ao 4, vai dizer assim, ó: então Faraó dirá, e isso é Deus falando para Moisés, né? E aí eles chegaram naquele lugar, depois de grandes sinais de Deus, das 10 pragas ali do Egito, eles saem de uma forma gloriosa, grande parte da promessa de Deus já aconteceu ali, né? Que ele fala que o povo sairia não de mãos vazias, mas com muitas bênçãos. Então eles saem, a promessa já estava acontecendo, eles viram que a promessa estava se cumprindo, e Deus, novamente, quando eles chegam no momento ali de saírem, vem que vê, e vai acontecer essa situação de Faraó e persegui-los, Deus, antes de acontecer, ele já diz, né? Então, está escrito no Êxodo 14, 3 ao 4, que nós vamos ver. Diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, né? E assim eles fizeram. Ou seja, esse assim eles fizeram mostra que Moisés comunicou uma mensagem para eles, né? E eles começaram a andar, eles seguiram aquilo que Deus tinha dito. E aí, de fato, aconteceu o que Deus tinha falado. O Faraó falou: olha, eles saíram, mas eles estão de frente para o mar, eles estão cercados agora, não tem o que eles fazerem, eu não tenho o que fazer. Então, nós vamos perseguir eles e nós vamos destruir esse povo. E aí, quando eles saem e vão atrás, pense que realmente Faraó, nesse momento, deve ter escalado seus melhores cavaleiros, escalado os homens mais poderosos do seu reino para ir atrás do povo de Israel. E aí, quando quando o povo de Israel olha para aquela situação, eles veem que, de um lado, eles têm o mar, e do outro lado está vindo o povo de Israel. O que eles dizem? A gente vai ler aqui no capítulo 14, em Êxodo 14, de 10 a 12. Eles dizem assim, olha: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, percebam que eles clamaram ao Senhor, mas logo em seguida eles disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Perceba, amados, que novamente, e essa é uma tendência do nosso coração, ao ver uma situação ali que eles viram que eles estavam cercados, eles até clamaram ao Senhor, mas a resposta imediata ao clamor foi a murmuração, foi a incredulidade.
Eles olharam para aquela situação e falaram: o que a gente vai fazer? E agora? A gente está cercado. Como a gente vai atravessar o mar? Mas, amados, eles tinham visto, não esqueçam que eles tinham visto Deus fazendo sinais e prodígios que nunca na história havia sido feito. Percebam e lembrem-se que, por exemplo, Deus, ele lançava as pragas sobre o Egito, mas sobre a terra de Gósen, onde o povo de Israel habitava no Egito, nada acontecia, as pragas não aconteciam. Então, esse povo tinha mais do que motivos e experiências claras com Deus para crerem, para confiarem que Deus daria escape. E, amados, quantas vezes no nosso processo de vida com Deus, quantas vezes na nossa caminhada com Deus, nós não nos deparamos com situações como essas, que nós olhamos e falamos: olha, de um lado não tem o que fazer, do outro está o inimigo e do outro está o mar. O que a gente faz aqui? E Deus lançou uma palavra sobre o nosso coração. Quantas vezes nós não passamos por isso? Quantas vezes nós não nos encontramos e o que nós só vemos é só caos, é só destruição, é só perigo iminente, né? Então, como isso faz parte, percebam como a palavra de Deus, ela nos ensina, como a palavra de Deus, ela nos ajuda a extrairmos verdades para o nosso dia a dia, amados. Porque nós vivemos situações assim em todo tempo. Muitas vezes o Senhor diz: olha, eu vou te suprir, eu sou seu Deus, eu vou te conduzir, e aí nós perdemos o emprego e nós falamos: Senhor, mas como nós vamos fazer? Daqui a um mês eu não vou ter mais mantimento para suprir a minha família, o que eu vou fazer? Então perceba que essas situações, elas são muito naturais no nosso dia a dia. Não são situações específicas, mas fazem parte do nosso dia. Então, amados, essa palavra e a reação desse povo pode muito nos ensinar. E aí chega ao ponto, voltando para o texto, de que esse povo fala: olha, melhor seria a gente ter ficado servindo os egípcios, melhor a gente ter ficado ali, melhor a gente ter morrido talvez no deserto, ou servido eles, porque nós não teríamos passado pelo que nós estamos passando, nós não sofreríamos como nós estamos sofrendo aqui. Então, amados, percebam que são situações que nós passamos durante todos os dias. E aqui eu quero destacar com vocês algo que há alguns anos o Senhor trouxe de uma forma muito clara ao meu coração e que nós precisamos conduzir de uma forma sábia, nós precisamos conduzir de uma forma diligente esse processo que eu vou explicar para vocês. Amados, nós somos um ser tripartido. Isso significa que nós somos alma, nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. E tudo começa na nossa mente, tudo começa na nossa cabeça. Percebam que esse texto também nos traz uma outra verdade. Perceba que diz assim: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Ou seja, isso fala de nosso sentido. Eles viram uma situação, eles internalizaram aquele problema, eles viram que, de fato, aquele povo estava bem armado e estava vindo contra eles, e a reação daquela visão aterrorizante foi: eles viram e aquilo desceu para o coração deles. Aquele temor, eles olharam e começaram a pensar sobre aquilo. Cara, o que a gente vai fazer agora? A gente está cercado, né? Como eu disse. E aquilo desceu para o coração deles. E aí a consequência de ter descido para o coração, a palavra fala que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio, a resposta do coração, do que eles pensaram, do que eles meditaram ali internamente diante do sentido dele, de olhar para aquela situação, foi a murmuração. E isso nos dá uma lição muito importante, amados. Os nossos sentidos, a palavra fala sobre isso, é o que capta tudo. Então, nossos olhos, os nossos ouvidos, é o que capta, é o que traz as realidades para o nosso coração. E se nós não cuidarmos muito bem do que está entrando, se nós não soubermos, já na hora que essa visão, que esse pensamento entra no nosso coração, na nossa mente, se nós não soubermos processar isso de uma maneira adequada, isso vai descer para o nosso coração e para a nossa alma de uma maneira incorreta. E a consequência de descer para a nossa alma de uma maneira incorreta é que nossa alma vai se afligir, a nossa alma vai se movimentar de uma forma intensa dentro de nós. E grande parte das vezes que isso acontece, quando sai em pecado, sai em desobediência a Deus.
A palavra é muito clara com relação a esse processo. Tudo começa aqui, com os nossos sentidos entrando na nossa mente, depois da nossa mente processar aquilo, isso desce para a nossa alma, e, consequentemente, isso é manifesto de alguma forma, seja ela positiva ou não, e tudo isso acontece da forma que nós processamos aquilo que nós estamos enxergando. A palavra fala que se nossos olhos forem bons, tudo será bom. Se nossos olhos forem luz, tudo será luz. Ou seja, o que a palavra diz, ela não está falando somente sobre olhos, mas da forma com que nós enxergamos as coisas, da forma com que nós visualizamos as situações. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso, inclusive, a palavra fala que tudo de bom nós devemos pensar com o que está entrando e como nós temos processado tudo isso. Às vezes, por exemplo, e eu vou citar um exemplo, às vezes nós somos corrigidos, e quando nós somos corrigidos, aquele sentimento, nós estamos ouvindo aquilo, e a nossa audição vai vir aquela palavra, aquela situação para a nossa mente. E nós sempre temos duas formas de processar isso. Nós temos a forma de processar de, poxa, olha o que aquele irmão falou, poxa, é muito sem sentido o que ele está falando, eu não sou desse jeito, eu não faço assim, eu não errei nisso. Ou nós podemos processar, cara, mesmo que eu não entendo, mas a palavra diz que a correção ela é benéfica para mim. E aí, quando nós pensamos da forma certa, isso desce para a nossa alma de uma maneira certa. E a forma com que nós reagimos, ela vai ser correta. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Então, amados, nós podemos escolher sempre. Não há desculpa para nós falarmos, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu fui corrigido e, poxa, eu reagi assim porque minha alma ficou chateada. Nós podemos controlar e nós somos chamados a controlar as nossas emoções. Nós somos chamados por Deus a dominar a nossa alma. Nós somos espírito, alma e corpo, e o nosso espírito, onde habita o Espírito Santo, ele precisa dominar a nossa alma e o nosso corpo. E a consequência sempre desse processo é espírito, alma e corpo. Se a nossa alma for impactada negativamente, o nosso corpo vai ser impactado negativamente. É por isso que você vê tantas pessoas que às vezes não perdoam algo que aconteceu muitas vezes há anos. E essa pessoa não só de alma é machucada, mas aquela mágoa, aquela situação interna, ela começa a afetar o corpo. Isso não é Israel que está falando, mas isso é cientificamente comprovado. Que muitas pessoas, às vezes, estão com depressão, estão sentindo dores em seus corpos e tantas outras coisas, não é por causa de algo externo, não é por causa de algo físico, mas sim algo emocional. Mas por quê? Porque nós, muitas vezes, não sabemos lidar com as nossas emoções. Muitas vezes, nós não entendemos que os nossos sentidos, eles são férteis, eles captam tudo. Em todo tempo, nós estamos recebendo mensagens e sinais de todos os tempos, o que nós vimos, nós olhamos, o que nós escutamos. E se nós não cuidarmos bem disso, nós podemos sim pecar contra o Senhor. Eles tinham a opção de olhar para aquela situação e falar, olha só, eu estou vendo isso, os meus olhos carnais estão vendo essa realidade, mas eu creio que o meu Deus que fez aquela promessa, ele é fiel para cumprir. E isso desceria para o coração dele de uma forma diferente. E a resposta dele seria diferente, seria uma resposta de confiança. Vocês lembram, acho que, se eu não me engano, foi Eliseu, que eles estavam cercados ali e vinha todo aquele exército, se eu não me engano, a Síria, não me recordo agora, mas vinha contra eles e eles olharam para o monte, enquanto um olhava e falava assim, olha, a gente está cercado, o que a gente vai fazer? Aquele profeta de Deus, que, novamente, se não me engano, foi Eliseu, ele olha e fala, abre os teus olhos, olha aqui no meio de todo esse exército, no meio de todo esse monte, os anjos de Deus estão aqui para nos socorrer. Então, perceba, ele encarou a situação de uma forma diferente, ele criou uma promessa e ele confiou, e os olhos dele foram abertos para que foram abertos para que ele pudesse ver uma realidade além, uma realidade que ultrapassa os nossos sentidos humanos, os nossos sentidos físicos. Então, essa é uma coisa que há alguns anos o Senhor vem falando comigo, de como nós precisamos controlar os nossos sentidos e a nossa mente, para que nós possamos ser frutíferos na palavra de Deus, para que nós possamos ser frutíferos em tudo aquilo que Deus tem manifestado para nós. Então, essa foi a segunda resposta do povo, mediante as promessas que Deus tinha dado. E ainda caminhando um pouco mais à frente, eu queria falar sobre a terceira reação.
do povo. Está em Êxodo 16, versículo 2 a 3. Percebam que, novamente, aqui o contexto só é diferente, mas a situação é a mesma. Eles chegaram e começaram a sentir fome no deserto, já tinham visto Deus abrindo o mar, todos os egípcios morrendo afogados, algo que nunca na história aconteceu e talvez não aconteça mais, do mar se abrir para um povo passar, e mostra que o anjo de Deus, ele, enquanto para Israel era luz, para o faraó e para os egípcios eram trevas, e eles não conseguiram a noite inteira se achegar, e Deus destrói da face da terra todo aquele exército dos egípcios. E aí, numa nova situação, quando eles começam a sentir fome, acontece o seguinte, em Êxodo 16, 2 a 3, que diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Percebam o quão contrário essa palavra é ao que Deus tinha dito. E, novamente, os sentidos, nós vemos os sentidos atuando aqui. Percebam que no final eles falam, para nos matar de fome. O que aconteceu? Eles sentiram fome. Eles olharam para um lado e para o outro e viram que era um deserto, não havia nada. E quando eles viram isso, eles se preocuparam e eles pensaram, cara, putz, eu não tenho nada para comer aqui, o que a gente vai fazer? A gente está num povo de mais de 1 milhão de pessoas e não há nada aqui para nós comermos. O que vai acontecer? E aí isso entrou no coração, na mente deles, eles processaram essa realidade, isso desceu para o coração deles, isso gerou incredulidade no coração deles, e a resposta foi: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor. Eles murmuraram, né? A primeira frase do texto, inclusive, diz isso. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou com Moisés. Essa foi a terceira resposta do povo. Amados, que Deus nos dê graça para que nós conduzamos nossas emoções, para que nós, em meio a situações como essa, nós possamos confiar no Senhor. Nós não deixemos que os nossos sentidos, os nossos olhos, o nosso coração, depois de absorver o que os nossos sentidos absorveu, nos guie e nos leve à incredulidade. Uma coisa, mas que nós precisamos também ter certo no nosso coração: a incredulidade, ela gera desobediência. Sempre a incredulidade vai gerar desobediência, ao passo que sempre a obediência ela vai gerar, sempre a fé vai gerar em nós obediência. Lembre-se de Abraão, quando Deus declarou a palavra que ele deveria sacrificar o seu filho, a primeira coisa que ele disse foi: eis-me aqui, e ele foi, ele levou o filho. Então, quando Deus fala e nós cremos, a consequência dessa resposta a Deus é nós obedecermos. Sempre que Deus te der uma promessa, obedeça, e aí você será capacitado para seguir a promessa em obediência, para caminhar e trilhar o caminho que sempre, nunca é fácil, sempre exige olhar além do que nós estamos vendo, sempre vai exigir sobrepujar os nossos sentidos físicos em detrimento do nosso coração e da nossa visão espiritual. Nós precisamos ter essa realidade, nós precisamos aprender a lidar com as promessas do Senhor. E então a mensagem é: a incredulidade sempre vai gerar desobediência e a fé sempre vai gerar obediência. Percebam que eles preferiam morrer de fome. Eles falaram, na verdade, eles falaram, né? Quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor. Olha a que ponto chegou deles preferirem morrer do que tentar, do que confiar, do que permanecer no Senhor, confiando naquilo que o Senhor tinha prometido a eles. Né? Não foi por falta de promessa, não foi por falta de revelação, não foi por falta de sinais, não foi por falta de maravilhas, né? De tudo aquilo que Deus estava fazendo. Anderson, você pode passar mais um, por gentileza? E aí a pergunta que não deve se calar em nosso coração mediante a tudo que nós estudamos aqui, mediante a tudo que nós vimos aqui, da resposta do povo de Israel a Deus, a pergunta é: qual tem sido, no nosso dia a dia, a nossa resposta às promessas de Deus?
como nós, de forma coletiva e de forma individual, como nós temos respondido às promessas que Deus tem derramado sobre nós. Como igreja, nós recebemos até hoje, durante esses quase 30 anos, muitas promessas. E não eram promessas que individuais a um ou outro, essas também aconteceram, mas diversas promessas coletivas, promessas que envolviam a igreja, como nós, no Jardim Guarapiranga, na congregação, na comunidade cristã missionária do Guarapiranga, como nós temos reagido às promessas, como cada irmão, como cada um dos 36 participantes que estão logados nessa live, nessa videochamada, como nós temos reagido àquela promessa que Deus te deu há muitos anos atrás. Aquela promessa de alcançar as nações, aquela promessa de tocar vidas, aquela promessa de curar os enfermos, aquela promessa de levantar os mortos. Como nós temos reagido? E percebam que aqui não se trata somente de palavras proféticas, também se tratam, mas também da própria palavra, que é o manual de Deus. Amados, quantas vezes nós hesitamos de fazer algo? Quantas vezes nós hesitamos de orar por um doente, de orar pelo amor? Por quê? Porque nós não cremos, porque a nossa alma fala, mas e se eu for lá e não acontecer nada? O que vai acontecer? Todo mundo vai pensar que eu não tenho a espiritualidade que eu deveria ter. Todo mundo vai achar ruim disso não ter acontecido. Ou seja, a nossa alma, as nossas emoções afetando a forma em que nós respondemos às promessas. O Senhor não falou que Ele estaria conosco todos os dias e que Ele nos deu poder e autoridade para curar e expulsar os demônios, curar os enfermos e expulsar demônios? Então, por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque muitas vezes a nossa igreja não tem mais membros. Quais foram? Graças a Deus, nos últimos anos nós tivemos novas pessoas entrando, mas imagina se se todos nós, anualmente, pelo menos alcançássemos uma pessoa, em um ano nós já teríamos dobrado o tamanho da nossa congregação. Mas muitas vezes o Senhor nos chama a ministrar a palavra a uma pessoa, a pregar o evangelho para uma pessoa, mas a nossa alma nos diz, cara, mas você vai fazer isso, você pode passar vergonha, e se essa pessoa não aceitar Jesus? Amados, percebam que essa palavra, ela nos impacta em muitos sentidos. Ela nos impacta no nosso dia a dia, na forma com que nós temos nos relacionado com Deus. Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu comecei a pensar a forma com que eu estava respondendo diante das palavras proféticas que Deus tinha me dado há anos. Eu falei, Senhor, eu comecei a me avaliar, e essa deve ser a nossa postura. Nós precisamos, eu sempre falo isso, cavar profundamente a vala do nosso coração para entender como nós temos procedido, como nós temos caminhado. Amados, não deixemos as nossas emoções vindas do nosso sentido sobrepujar aquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes nós olhamos e vimos uma vez um irmão passando vergonha porque ele foi falar lá na frente, ministrar uma palavra e ele errou no português, ou ele deixou o microfone cair, ou ele falou muito, ou ele falou pouco. Quantas vezes nós olhamos para isso e nós absorvemos e falamos assim, olha, ele passou vergonha. Percebam como isso acontece, comecem a se avaliar. Ele passou vergonha lá, não ficou muito legal a forma com que aconteceu, e se eu for também? E aí a gente começa a pensar nisso. E pouco a pouco, no nosso coração e na nossa mente, Satanás começa a criar sofismas, mentiras que bloqueiam a nossa forma de agir. Então a gente vai dizer, olha, então eu não vou fazer isso porque aquilo aconteceu com aquela pessoa e, consequentemente, pode acontecer comigo. Então, amados, nos desprendamos. Eu creio que Deus quer liberar sobre nós um nível de profundidade onde nós nos desprendemos das experiências que nós passamos, das experiências ruins, e que nós compreendemos que as experiências ruins, elas só nos ensinam muito mais como avançar da forma certa. Nós precisamos entender isso também, que o que nós erramos no passado é só uma coisa para nós, é só um guia para no futuro nós acertarmos. Às vezes nós somos muito críticos com nós mesmos. Nós olhamos para nós e erramos, acabamos de entrar no ministério e aí erramos uma vez, acontece uma coisa que não era aquilo que você queria e você fala, cara, eu não nasci para isso.
Eu não nasci para cumprir essa missão. Deus não me chamou para isso. Mas os erros, eles só nos ensinam a como melhorar. Encare os erros da vida, encare as situações da vida como um norte para que nós possamos crescer e se desenvolver e cada vez fazer melhor. Eu tenho tentado internamente fazer esse desafio comigo mesmo, de às vezes errar, mas não errar, obviamente, propositalmente, mas quando eu erro, falar, cara, o Senhor me enxerga com olhos de amor e eu preciso me enxergar com olhos de amor. Não é porque eu falhei aqui que eu vou continuar falhando. A palavra diz que o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Então, nós precisamos, amados, ter essa visão, ter a forma, entender como nós estamos caminhando. Essa pergunta ela tem que ficar latente no nosso coração. E por que disso? E aqui eu quero começar a encerrar essa palavra. Por que nós precisamos entender? E aí eu quero abrir com vocês no Salmos 95, 7 a 11. Eu disse que nós leríamos vários textos aqui, né? E eu acho que isso pode ser um pouco exaustivo, talvez, mas a palavra é nosso guia, ela nos ensina muita coisa. E Deus, às vezes a gente lê um texto 1000 vezes, mas na 1001 a gente absorve uma verdade nova. E aí eu queria ler, por que é tão importante, amados, nós agirmos e lidarmos corretamente com as promessas de Deus. No Salmos 95, em referência aos textos que nós lemos em Êxodo, vai dizer assim, ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Aí olha o que ele diz, hoje, isso é uma mensagem para hoje, para o nosso tempo presente. Ele vai dizer hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, em referência àquele momento, aquele tempo, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante tenham visto as minhas obras durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse, povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amados, há um chamamento, se hoje ouvirdes a vossa voz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amados, quantas vezes nós ainda não estamos vivendo a plenitude de Deus, porque nós não ouvimos a voz do Senhor, nós endurecemos o nosso coração. E a consequência disso é atrasar a realização das promessas de Deus nas nossas vidas. É atrasar ou até mesmo não entrar. Aquela geração que saiu do Egito não entrou, porque eles endureceram o coração. Amados, que nós não sejamos achados como esse povo, que não entrou nas promessas. Eu quero ser aquele que vai viver até o último da minha vida, o último dia da minha vida com a minha esposa, viver todas as promessas, desde meus 5 anos, desde meus 3 anos, desde o dia que eu fui batizado e apresentado ao Senhor no Parque América. Eu quero cumprir cada uma dessas promessas. E sobre nós há essa palavra, sobre nós há essa realidade. Então, amados, não atrasem aquilo que Deus começou na vida de vocês. Não endureçam o coração de maneira que vocês não consigam entrar na terra prometida. Mas que o Senhor dê graça a cada um de vocês, para que nós juntos, como igreja, coletivamente e individualmente, alcancemos essas promessas. Nós precisamos tratar esse assunto com extremo temor, porque o resultado do que o povo de Israel viveu foi isso. Eles não entraram na terra. Primeiro, eles atrasaram 40 anos. Era um caminho muito, muito curto. Em dias eles conseguiriam cumprir aquela jornada, mas pelo pecado da desobediência, pelo pecado do endurecimento do coração que se endureceu através da forma com que eles encaravam o que eles estavam vendo, eles postergaram a entrada e depois não conseguiram entrar na terra. Então, é isso que eu quero animar os irmãos, que juntos a gente possa, junto com o seu discipulador, a gente possa se manter firmes nas promessas de Deus. E aí, para encerrar, como nós nos mantemos firmes na promessa de Deus? Primeira coisa, vivendo uma vida de intimidade com Deus. Discípulo que não vive com Deus não vai prosperar, não vai crescer. Discípulo que não tem um relacionamento vai ficar na igreja uma vida inteira sem dar frutos. Não adianta ir no domingo, não adianta participar das quartas, mas não ter um relacionamento íntimo com Jesus. É o relacionamento íntimo com Jesus que aguça os nossos sentidos para receber as situações do nosso dia a dia de maneira correta.
Se nós não vivermos com o Senhor, nós também não conseguiremos entender a voz audível de Deus. Então, amados, a primeira coisa, quer manter as promessas firmes, se mantenha todos os dias numa vida de intimidade, de leitura da palavra, de oração, de jejum. Isso é uma coisa que eu confesso, eu preciso corrigir, e é o que Deus tem falado comigo nesses dias, o jejum. Quantas vezes nós falhamos nessa disciplina que é tão importante da vida de um discípulo? Quantas vezes? E é isso que mortifica a nossa carne e faz as nossas emoções, a nossa carne, ter menos força diante daquilo que o Espírito quer mostrar e liberar sobre nós. Isso é o que nos fortalece a vencer. Segunda coisa, meditar na palavra de forma constante e periódica, não somente pelas manhãs, quando a gente está com o Senhor, a gente precisa meditar o tempo todo, durante todo o nosso dia, ficar com a palavra. John Piper diz que a palavra, a gente precisa fazer como a palavra é como se fosse uma fogueira. E à medida que a gente vai meditando, a gente vai jogando carvão ou madeira, enfim, nutrientes, a gente vai fornecendo nutrientes para que o fogo continue queimando. Então, se a gente só lê de manhã e esquece o dia inteiro a palavra, cara, a fogueira vai apagar. A fogueira não vai estar tão intenso, o fogo não vai estar tão intenso como poderia estar. Então, meditem. Isso é algo muito importante que nós precisamos manter. A terceira coisa, pedir ao Senhor ajuda com a nossa pouca fé. Amados, o Senhor é o mais interessado em cumprir as promessas, porque as promessas que ele dá, sempre nos direciona para o cumprimento do propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, toda promessa gira em torno disso. Então, ele é o mais interessado, não é você. Ainda que ela possa ser benéfica para você, mas o mais interessado é o próprio Deus, que quer e que anseia fazer o Filho dele conhecido por toda a terra. Então, amados, não deixem. Essas três fórmulas são fórmulas que, se você estudar a história de José, de Abraão, de Davi, são as fórmulas que fez com que esses homens se mantivessem intactos, mesmo em tantas situações adversas. E saiba, o cumprimento da promessa geralmente não é de um dia para o outro, geralmente demora anos, mas ela se cumpre. Então, anote, registre as promessas, guarde as promessas. E aí, para encerrar, eu queria contar aos seus irmãos duas coisas. A primeira delas eu recebi há muitos anos, e é muito legal que Deus ele vai falando ao longo dos anos as promessas. Há muitos anos atrás, eu recebi uma palavra, inclusive, da Kira. Eu creio, e eu sei disso, que a família do Naldinho tem uma unção profética muito aguçada, e a gente já viu isso por muitos anos, né? A gente tem acompanhado. E eu lembro que a Kira, num momento muito assim intenso da minha vida, muito difícil, muito doloroso, ela trouxe uma palavra muito clara com relação ao meu futuro matrimonial. E quando eu encontrei a Débora, aquela palavra, ela caiu assim como uma luva. Ela foi assim um direcionador claro de, olha, é ela. Por quê? Porque nós entendemos a palavra profética, nós recebemos a palavra profética e ficamos nessa palavra. E a consequência que foi quando nós tivemos que tomar a decisão, quando eu tive que tomar a decisão, essa palavra está clara. E isso não foi um ano, isso demoraram 5 anos até essa palavra realmente fazer sentido. Muito tempo não fez sentido. Mas quando chegou o tempo dessa palavra se cumprir, ela fez sentido, porque o Senhor foi quem liberou ela para mim. Então, não desanime. Às vezes as palavras parecem que não se cumprem rápido, mas Deus é o mais interessado. E Deus, no tempo certo, vai fazer essa promessa e essa palavra se concretizar. Sem a menor dúvida. Tenho certeza disso. Uma outra coisa que eu queria contar como testemunho dos irmãos, e não é algo que é testemunho, assim, é o que Deus está fazendo. Deus, ele não faz isso ele faz isso com qualquer um que se achega a ele. Eu lembro que quando, principalmente na reta final do nosso casamento, era o tempo todo, tipo, coisas que a gente precisava pagar, era todo dia uma coisa de, tipo aqueles memes, né? Entrava o dinheiro, no outro dia já saía, uma hora saía, entrava uma vez, mas saía 50 vezes num dia e em muitos outros momentos. E eu lembro de dias que a gente olhava para aquilo, eu e a Débora, a gente falava, Senhor,
se o Senhor não nos suprir, nós não vamos conseguir. Ou seja, nós víamos a necessidade, nós víamos o problema, mas nós decidimos, e eu sei que muitos de vocês têm decidido dessa forma. Nós decidimos, nós falávamos, Senhor, nós vamos confiar no Senhor. E aí a nossa alma estava inquieta, falava, mas como a gente vai resolver isso? A gente tem 10 dias para fechar essa questão. E aí eu lembro que a gente conversava com a Gia, a gente orava e tal. E aí o Senhor, aí a gente sossegava a nossa alma, a gente falava, Senhor, a gente vai sossegar a nossa alma. E sossegávamos a nossa alma, amados. No outro dia, isso aconteceu pelo menos assim umas 3 vezes. No outro dia, acontecia alguma coisa, tipo, eu recebi alguma coisa que eu não imaginava, ou eu recebi a bênção de alguns irmãos. Inclusive, eu agradeço por isso, porque talvez muitos não saibam, mas foi essencial tudo que vocês nos abençoaram. E no outro dia, o Senhor trazia uma provisão. E aí eu lembro que eu falava, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos provido. Nós vimos a dificuldade, mas nós cremos naquele que nos supre, nós cremos naquele que é conosco. Então, amados, tudo que eu quero falar com vocês, para resumir tudo e finalizar essa ministração, creiam no Senhor, creiam nas promessas dele. Ele é fiel para cumprir. Nós podemos ser infiéis, mas ele sempre, hoje e eternamente, ele sempre será fiel para cumprir tudo aquilo que ele começou. Tem uma moça que diz, todas essas promessas são sim e amém. Então, as promessas dele não tem não. Depois que ele falou, é sim e amém. É só o tempo. Responda às promessas de Deus da maneira que ele quer. Responda com fé. Quando vier as situações difíceis, não se abalem, mas olhem com os olhos de Eliseu. Olhem e falem, eu sei que pode estar difícil, mas tem um exército, tem um Deus que luta comigo, e ele é que vai me dar a vitória. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Obrigado por esse tempo. Eu aprendo sempre muito quando eu ministro os irmãos. Então, obrigado por essa oportunidade, irmãos.